A paz do Senhor Jesus a todos. Dando continuidade ao estudo das duas casas de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá, hoje nós vamos abordar o contexto do profeta Oséias, o contexto das duas casas no profeta Oséias. E aqui, o livro do profeta Oséias, ele é muito revelador para esse entendimento das duas casas de Israel. Logo no início do capítulo 1, Deus já diz que vai fazer cessar o reino da casa de Israel, que é Efraim, né? Diz aqui, Oséias 1, 2 ao 4. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E lhe disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, Jizreel significa Jeová semeia. Jeová semeia. É o primeiro filho do Oséias com a prostituta Gomer, representando filhos de prostituição que se desviaram de Jeová. Estes representam a casa de Israel, que por abandonar Jeová, Javé, logo após a separação dos reinos, recebeu carta de divórcio por causa da sua prostituição. O profeta Oséias é da casa de Israel, das 10 tribos do norte, e escreve a sua carta direcionada para Efraim. Em Oséias 1, 6 e 7, diz assim: e tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha, e lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos carros, nem pelos cavaleiros. Lo-ruamá significa sem compaixão ou sem piedade. Em outras traduções diz desfavorecida ou não amada. E é o nome do segundo filho de Oséias e Gomer. Então, até aqui, Oséias se junta a essa mulher de prostituição e tem filhos de prostituição. Essa mulher está representando a casa de Israel. O nome do primeiro filho é Jizreel, que quer dizer Jeová semeia. E a filha é Lo-ruamá, que quer dizer sem compaixão, desfavorecida ou não amada. Em Oséias 1, 8 e 9 diz que depois de haver desmamado a Lo-ruamá, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Lo-ammi significa não meu povo, e é o nome do terceiro filho de Oséias e Gomer. Então nasceram-lhe 3 filhos, Jeová semeia, sem compaixão e não é meu povo. Se referem especificamente a Efraim. Esses 3 nomes estão se referindo a Efraim, a casa de Israel, as 10 tribos do norte. Quando Jeová te abandona, quando Deus te abandona, a alegria, a paz e a felicidade acabam. Yahvé, ou Jeová, rejeitou a casa de Israel, deu a eles carta de divórcio. Eles não tinham mais compaixão, ele não tinha mais compaixão de Efraim, e Efraim não era mais seu povo. Sobre essa carta de divórcio, está lá em Jeremias 3,
do 6 ao 8, né? A gente pode só ler aqui rapidinho, Jeremias 3, do 6 ao 8. Diz assim: nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Só até aqui, né? Então Deus deu carta de divórcio para a casa de Israel. Continuando aqui, diz aqui em Oséias 7, do 8 e 9. Oséias 7, 8 e 9. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força e ela não sabe. E ele não sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. Pulando aqui, Oséias 8, do 8 ao 10. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios, como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Oséias 9, 16 e 17. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Olha aí o que a palavra está dizendo das 10 tribos do norte, da casa de Israel. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Então, o Senhor dá carta de divórcio à casa de Israel, né? O capítulo de Oséias, o capítulo número 1, ele é um resumo do resto do livro, porque nele a gente vê palavras-chave: a rejeição e a reconciliação de Efraim. Então, nos versículos 10 e 11 do capítulo 1, vemos uma restauração por parte de Deus, né? Um grande plano de Deus traçado para a casa de Israel, né? Aí diz aqui, Oséias 1, 10 e 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá, olha aí, e os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, né? Se ajuntarão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jerizel. Então, há uma tremenda revelação nesses dois versículos, no 10 e no 11 de Oséias 1, né? Só nesses dois versículos já tem muita revelação. Nós já vimos que os filhos de Israel, que é Efraim,
serão como a areia da praia do mar, que não se pode contar. Então, para quem é que é feita essa promessa de ser como a areia do mar, né? Para quem foi feita essa promessa? Para Abraão, Isaac e Jacó, para os patriarcas. E para quem essa promessa é passada de ser como a areia do mar? A gente viu lá nos primeiros vídeos, né? Essa promessa é passada para Efraim, né? O filho de José. E onde se dizia que vocês não serão mais o povo de Jeová, será dito que serão filhos do Deus vivo. Que está falando dos gentios, né? E ambas as casas, Judá e Efraim, juntas se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça. Quem é esse cabeça? Quem? Sim, é ele, é Jesus, né? É Jesus. E brotarão da terra. Como assim brotarão da terra? Pois morreram com o Messias, morreram junto com Cristo e com ele ressuscitaram. Entende o mistério aí? O mistério que foi revelado lá no Novo Testamento, dando aqui os relampejos dele aqui no Velho Testamento. Mas a plenitude dessa revelação só foi entregue lá ao apóstolo Paulo, né? Então ele diz aqui, brotarão da terra, pois morreram com o Messias e com ele ressuscitaram, fazendo alusão ao grão de trigo que morre para dar frutos. O grão é Jesus, o grão de trigo aí é Jesus. E porque grande será o dia que Deus semeia, né? Ele diz, grande será o dia de Jezreel, né? Isaías 11, 10 ao 13, diz assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, né? E do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinai, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim, né? Em Jeremias 3:18, Jeremias 3:18, ele diz assim, Jeremias 3:18: naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Todo o tempo ele falando dessa união, ó, promessas futuras, de que a casa de Judá e a casa de Israel vão andar juntas, né? Lideradas por um só cabeça, que é Jesus. E aí, quando ele diz Efraim não invejará a Judá, ele está dizendo, os gentios não invejarão os judeus, e Judá não oprimirá a Efraim. Ele está dizendo, e os judeus não oprimirão os gentios, né? Então, já sabemos por fato que houve uma separação entre essas duas casas, não é isso? A gente já estudou.
a casa de Israel e a casa de Judá. E que por isso foi um plano de Deus para um propósito e não por acaso. Essa separação não foi por acaso, teve um propósito. É uma restauração desses dois povos, e uma restauração desses dois povos é prometida por Deus através do Messias Jesus, né? E quando Jesus viesse, o que estava profetizado a respeito das 10 tribos, né, de Efraim? O que estava profetizado? Vamos ler o texto de Zacarias 8, 22 e 23. Diz assim: assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha, irmãos, 10 homens, olha esse numeral, 10 homens de todas as línguas das nações, fazendo alusão às 10 tribos de Israel. Esse 10 homens é simbólico, porque ele está querendo fazer alusão às 10 tribos de Israel, que foram espalhadas pelos 4 cantos da terra e se misturaram entre os gentios e se tornaram o quê? A plenitude dos gentios. Essas 10 tribos se misturaram entre as nações e se tornaram a plenitude dos gentios, conforme está lá a origem em Gênesis 48, e também a referência lá de Romanos 11, né, a quem foi revelado o mistério, que foi Paulo, né? Então esses 10 homens pegariam na orla das vestes de um judeu. Que judeu é esse, irmãos? É Jesus, o Messias judeu, né? Então esses 10 homens estão fazendo referência aos gentios, ao povo disperso dessas 10 tribos que se misturaram entre os gentios e se tornaram a plenitude dos gentios. E eles pegariam na orla das vestes de um judeu, chamado Jesus, que é Jesus, porque ouviram que Jeová estava com ele, que Deus estava com ele, né? Então, a referência lá em Romanos 9, vamos só ler aqui rapidinho, Romanos 9, 22 ao 26, 9, 22 ao 26, diz assim, Paulo dizendo: que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias. E aí ele vai pegar essa referência de Oséias: chamarei de meu povo ao que não era o meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, né? E aqui a outra referência, Romanos 11, 25 ao 32. Romanos 11, 25 ao 32. Paulo dizendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Não são todos que são endurecidos. É a maioria. Claro que é a maioria esmagadora, né?
Mas não são todos, né? Veio o endurecimento em parte a Israel, até que venha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, até que comece essa restauração prometida lá em Oséias, lá em Zacarias, dessas 10 tribos que se misturaram entre as nações, né? E se tornaram a plenitude dos gentios. Isso é que é a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Olha aí o que ele está dizendo. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Os patriarcas são deles, né? Então ele diz aqui, quanto ao evangelho, né? A recepção do evangelho, a crer em Jesus como Messias, né? Eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, né? Mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também, estes quem? Os judeus, a casa de Judá. Estes agora foram desobedientes, como eles estão até hoje, né? A maioria, com o seu entendimento cego mesmo, obscuro, né? Agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos, gentios e judeus, Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Oh, glória a Deus, isso é glorioso, irmãos. Deus encerrou todos na desobediência para que pudesse usar de misericórdia com todos. E aí, no próximo vídeo, a gente vai dando continuação a esse estudo, a gente vai ver 2 casos, o da filha de Jairo e o da mulher com hemorragia, certo? O da filha de Jairo, a menina tinha 12 anos, ela havia morrido, né? E aí Jairo chega chamando Jesus. Jairo aqui representando a casa de Judá, né? E aí o outro caso é o da mulher com hemorragia. Diz que ela havia 12 anos que estava enferma. Aqui a gentia representando a casa de Israel. 12 anos enferma, gastou tudo com os médicos, gastou tudo com tudo que tinha, que ela podia fazer, né? Representa na casa de Israel, mas ela vai e toca na orla da roupa de Jesus, na orla de sua veste, e ela fica sarada. E tem tudo a ver com o que Zacarias falou. Isso fica para o próximo vídeo. A paz do Senhor a todos. Obrigada.